Fala galera, chegamos aqui ao segundo vídeo desse novo projeto que eu estou trazendo aqui no canal de YouTube para a gente poder falar um pouquinho sobre estratégia de crescimento aí para o seu negócio, para o seu empreendimento e até para você, pessoa física que quer se tornar um MEI, que quer ampliar seus negócios aí, trabalhar com vendas. Aqui a gente vai agregar valor, beleza? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma das ferramentas mais importantes que a gente tem aí na metodologia de Growth. Quem não sabe, eu gravei um vídeo aí nos últimos tempos falando sobre um pouco da metodologia de Growth, ensinando, explicando o que é essa metodologia na teoria. E a partir desse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre prática, sobre como utilizar as ferramentas e como aplicar realmente na prática essa metodologia que é extremamente importante para o crescimento do seu negócio. Beleza? Se você não assistiu esse vídeo, clica aqui em cima que eu vou deixar uma etiqueta aqui para você poder voltar naquele vídeo, aprender um pouquinho da teoria, para depois vir aqui e a gente começar a aplicar na prática, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre persona, dor e momento. Afinal, se você vai falar com alguém, você precisa saber quem é essa pessoa que você está falando e se comunicar de forma personalizada. Hoje é extremamente importante para melhorar suas taxas de conversão. Além disso, você precisa saber a dor que você sana dessa persona específica, beleza? E além disso, existem momentos. Existe um momento que a dor ameniza e existe um momento que a dor bate mais forte. E é nesse momento que a dor bate mais forte que você vai atacar essa sua persona aí e a sua taxa de conversão vai ser infinitas vezes maior. Beleza? Então vamos aqui para o computador para a gente falar um pouquinho sobre essa ferramenta e no final, fica até o final para você ganhar aí um template totalmente gratuito que a gente utiliza aqui na TD Sustentável de aplicação da ferramenta de persona, dor e momento. Então, vamos lá. Então, pessoal, o que vocês estão vendo aqui na tela é o nosso canvas de persona, dor e momento, tá? Então, nada mais é do que um template aí pronto, fazendo perguntas bem objetivas, bem simples de serem respondidas, tá? Bem diretas também, onde a gente vai alinhar a pessoa que a gente vai conversar, a dor que a gente vai sanar dessa pessoa e o momento ideal para conversar com essa pessoa para você aumentar a sua taxa de conversão. E aí é importante deixar claro que essa ferramenta está dividida aqui em persona, dor e momento aqui embaixo. E a gente vai fazer ela em ordem. Eu vou falar rapidamente o que significa cada um desses pontos aqui para que você possa encher da maneira correta. Beleza? Então aqui primeiro a gente falando sobre persona. Descreva a persona, pense em como explicar para uma pessoa em um bate-papo. Então assim, vamos parar um pouco daquela ideia de falar sobre persona, criando uma pessoa, dando nome para ela. Você até pode fazer isso, mas vamos pensar em filtros que você vai usar nos seus experimentos. Beleza? Esquece aquela ideia antiquada de ficar descrevendo o fulano que tem cabelo preto. São coisas que você não vai utilizar nos seus filtros. Pensa em geolocalização. Então, onde que essa pessoa está localizada, onde que ela trabalha, qual que é a função dessa pessoa. Vamos pensar em coisas que você pode colocar nos filtros dos seus experimentos lá na frente, beleza? Então, um exemplo que a gente poderia fazer aqui é falar que sua persona é o Bruno, que é diretor de um hospital localizado na zona norte do Rio de Janeiro. O Bruno ele tem aproximadamente 40 anos e tem experiência porque ele foi um médico antes de se tornar diretor. Tudo isso você consegue colocar em filtros. No LinkedIn, por exemplo, você consegue colocar essa geolocalização, consegue colocar o cargo anterior, o cargo atual, tudo isso daí você consegue utilizar, é útil. Então se prenda aqui em coisas que são úteis para você e para sua equipe, beleza? Onde ele trabalha, então características B2B aqui dele, de negócios para negócios, mas lembrando que sempre vai ser de pessoas para pessoas. É por isso que a gente está descrevendo aqui o Bruno, que é o exemplo que eu tô dando. Então aqui é bem objetivo. Onde que ele trabalha? É no hospital, na zona norte do Rio de Janeiro, beleza? Esse quadro à direita aqui, que é o quadro de persona, dor e momento, ele é mais um resumo que você vai fazer lá no final. Então, sobre persona a gente vai fazer essa parte e depois a gente vai passar para a parte de dor. E no final a gente retorna aí nesse resumo, beleza? Então, qual a dor dessa persona que a gente vai focar? Descreva de forma objetiva, tá? Então, seus experimentos, no primeiro momento, eles vão focar em uma dor. Não são duas, não são três, não são 1000 dores, é uma dor. Vamos focar na dor que a gente quer atiçar aí para que o Bruno queira resolver através das nossas soluções, beleza? Então coloca qual é essa dor de forma objetiva e é a dor que o Bruno sente na prática, tá? Então assim, no caso do Bruno, que é um diretor de hospital, ele é diretor focado em quê? É um diretor administrativo que está querendo reduzir gastos, ou ele é um diretor de sustentabilidade que quer melhorar
métricas dele de ESG. Vamos escolher uma só dessas dores e vamos colocar aqui de forma bem objetiva, tá? Depois a gente vai ter que ser bem honesto quando a gente fala em intensidade dessa dor. Então, essa dor ela é realmente alta? Ela é regular? Ela é baixa? Então, a primeira coisa é marcar uma dessas três opções e embaixo você vai colocar uma observação pertinente, bem objetiva, sobre essa questão da intensidade da dor. Então, se você falar que ela é alta por quê? Seja sincero aqui, tá? Afinal, isso daqui vai servir como uma ferramenta interna para alinhar todo o seu time sobre a pessoa que a gente está se comunicando nos experimentos, beleza? E com qual intensidade essa pessoa se move para resolver essa dor. Então ela está sempre buscando soluções para isso, ou é algo que ela nem acredita que existe uma solução. Às vezes as pessoas nem sabem que existe uma solução para os problemas que elas encontram. E às vezes você precisa educar essa pessoa sobre a solução que você tem, tá? Então seja bem sincero a respeito desse movimento. Muitas vezes aqui na TID a gente coloca baixo nessa questão, porque são raras as pessoas que sabem que existe uma solução muito bem estruturada para reduzir o desperdício de água sem a necessidade de nenhum tipo de investimento, tá? Então aqui, no caso, raramente o Bruno iria se movimentar para resolver essa dor. Apesar dele querer resolver essa dor, ele não sabe que existe uma solução para isso. Então seja sincero, porque esse tipo de argumentação é importante para o seu time de marketing e seu time comercial também, beleza? E se o Bruno não resolver essa dor, o que vai acontecer? Qual é a intensidade? O Bruno ele vai perder o emprego dele? O Bruno vai falir o hospital dele? Isso são intensidades altas. Então, se o Bruno for perder o emprego dele, se o Bruno for falir o hospital dele, se o Bruno for precisar cortar pessoas, demitir pessoas, isso são intensidades altas. Intensidades regulares são coisas que vão gerar alguma crise interna que não vai ser necessária uma atividade, uma atuação dessa tão grande como demitir pessoas, como fechar o estabelecimento, como perder o próprio emprego. Tá? Então pensa nisso. E se a gente falar em baixa, são realmente aquelas dores que elas existem, que elas incomodam, que são pedras no sapato, mas que realmente não vai gerar nada de um gargalo muito grande assim, um HH muito grande, beleza? E qual é o nível de clareza a pessoa consegue medir essa dor? Então, pensar em indicador. Isso daqui é muito importante, porque tudo aqui na metodologia de Growth vai ser trabalhado em cima de métricas. Então, se ele tem uma dor, existe uma forma clara de medir essa dor em números, quantitativo, provavelmente vai ser essa métrica que você vai utilizar para mostrar para ele o valor que você agrega. Tá? Então, aqui na TID a gente trabalha em redução de gastos com água, por exemplo. Qual que é a forma mais simples que um gestor consegue ver que a gente está reduzindo o gasto dele com água? É a fatura de água dele. É o mostrar que antes ele pagava X e agora ele paga Y, que é bem menor do que o X. Então, é essa forma que eu vou trazer para ele para realmente agregar esse valor. Então, assim, ele consegue medir isso de forma tranquila? Se ele consegue, então o nível é altíssimo, né? Ele consegue realmente medir. Ou é médio, quando ele consegue, mas tem dificuldade, às vezes nem tem esse controle mensalmente. E é baixo quando ele não consegue medir. E aí geralmente vai ser um pouco mais difícil, lá, não impossível, tá? Mas um pouco mais difícil de você demonstrar isso daí em números para ele lá na frente. Beleza? Então agora que a gente terminou de falar de persona e de dor, vamos falar sobre momento. Então aqui, existe algum momento em que essa dor se intensifica? Quando e por quê? Tá? Então, vamos lembrar, as pessoas elas passam por problemas diariamente, que geram dores. Nem sempre a minha dor é do mesmo nível de intensidade. Em determinados momentos ela vai amenizar e em outros momentos ela vai intensificar. O que a gente precisa aqui é identificar quais são esses momentos, tanto que ela ameniza quanto que ela intensifica, beleza? Então, qual é o momento que a dor se intensifica? Quando eu falo de economia de água, quando que isso intensifica? Se eu estou falando de relatórios de ESG, é no momento, ali no final do ano, que o diretor de sustentabilidade tem que trazer as métricas dele do ano inteiro para apresentar numa reunião de diretoria. E às vezes ele já tem uma iniciativa voltada para resíduo, uma para energia, mas não tem nada para água. Entendeu? Então fica uma lacuna na atuação dele. Esse é o momento que a dor se intensifica. E quando eu falo da dor financeira, qual é o momento que isso se intensifica? Quando a gente vai fazer um planejamento estratégico para o ano que vem e percebe que os gastos com água aumentaram e não diminuíram, isso mostra uma ineficácia na gestão hídrica. Então é um momento que a dor se intensifica. Beleza? Outra questão que pode acontecer é alguma auditoria interna, tá? Que também pode intensificar essa dor. Então verifica de acordo com a dor que lá em cima você colocou que você vai sanar, qual é o momento que essa dor vai aumentar. Tá? E qual é o momento que essa dor some ou ameniza? Qual é aquele momento
que ele não está pensando nessa dor. Um exemplo na questão de água, né, que é a dor que a gente está sanando aqui na TID Sustentável, é quando por algum motivo ele tem uma redução da taxa ocupacional dele, que gera uma redução na fatura de água, mas não é uma redução ocasionada pela redução do consumo por pessoa, por leito. Na verdade é porque teve uma diminuição na taxa ocupacional dele e por isso teve uma redução na fatura de água. Então essa dor ela amenizou, mas não foi por iniciativas sustentáveis, iniciativas de eficiência dele, beleza? E sobre pressão externa, qual é a pressão externa que cria time para a resolução dessa dor? Então você pode colocar legislação, o GOV, diversas pressões externas aí que existem de stakeholders, fornecedores, que criam pressões para que ele resolva essa dor, beleza? E por fim, vamos definir a solução para a dor. Tá? Então, o que você tem para oferecer para esse cara? Defina ali, de forma resumida, para sanar essa dor que você falou aqui durante toda a apresentação. Beleza? E aí depois, né, a gente volta lá para cima, onde a gente vai fazer um resumo de tudo que a gente colocou. Beleza? Então, fala quem é a persona rapidamente, fala qual é a dor rapidamente e o momento ideal para atacar essa dor. Nisso daqui, você coloca bem resumido, uma frase no máximo para cada. Minha persona é essa, que tem a dor tal, e o melhor momento para sanar essa dor é o momento tal. Beleza? Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo sobre persona, dor e momento. Espero que isso daí tenha agregado valor para você. É uma fundamentação teórica para início de experimento. Então aqui tem que ser feito com muito carinho, com muito alinhamento entre a equipe também. Isso é extremamente importante porque as pessoas precisam saber com quem elas vão se comunicar, as pessoas precisam estar muito bem alinhadas quanto a isso. Afinal, cada uma tem uma função dentro da equipe, mas todas têm que estar muito bem alinhadas quanto à comunicação. Se você perde um pouco do time da comunicação, se perde a respeito da dor, se perde a respeito do momento, você consequentemente vai ter uma desconversa interna aí. E não é o que a gente quer. A gente precisa conseguir alinhar todo mundo. Afinal, a equipe de growth é uma equipe extremamente multidisciplinar e são essas ferramentas que fazem com que uma equipe de pessoas totalmente diferentes consigam atuar em conjunto sem nenhum tipo de gargalo. Beleza? E aí, como eu falei para vocês, prometi aí no início do vídeo, a gente vai disponibilizar esse template que eu mostrei aqui, que é realmente o que a gente utiliza aqui na TID Sustentável para iniciar os nossos experimentos. Tá? Então você vai entrar no link aqui na descrição, vai realizar o download de forma totalmente gratuita, vai poder utilizar isso daí na sua empresa, beleza? Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar um comentário aqui embaixo com feedback, tá? Isso é muito importante para a gente saber se o nosso caminho aqui das gravações estão sendo feitos da maneira correta. Lembra de deixar também um like ou até um dislike aqui no vídeo também, para a gente receber esse feedback. E se possível compartilhar com seus amigos, com o seu time aí também. A gente vai estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo aí relacionado ao crescimento empresarial, marketing, comunicação, assessoria de imprensa, tudo relacionado ao crescimento do seu negócio. Muito obrigado e até a próxima.